esses movimentos todos se relacionavam. E era também um período de muita efervescência política no Brasil, porque os partidos clandestinos, eles começavam aos poucos a se apresentarem, eles eram proibidos, começavam a se apresentar, começavam a se organizar dentro das universidades. O próprio Partido dos Trabalhadores, que na época não existia, ele é oriundo do movimento estudantil de várias outras organizações que migraram para o PT. Então você tinha muitos fóruns, você tinha os fóruns do movimento estudantil, você tinha os fóruns dos partidos políticos, você tinha os fóruns desses outros movimentos de jovens e de outros movimentos também. Eu lembro que, aí já estamos acho que no ano de 83, eu era presidente do DCE, da Universidade Federal de Pernambuco, e a sede ficava ali na Rua do Hospício. Nós tínhamos um mimeógrafo a óleo, muito bom, e os trabalhadores metalúrgicos começavam a se organizar contra um pacote que havia sido baixado pelo presidente da República, na época o presidente Figueiredo. Os pacotes tinham um número, era 3064, tinha um número lá nos pacotes, né? Eram os pacotes de arroz salarial. E o movimento sindical brasileiro, que estava começando a ser remontado, na época se dizia que era preciso tirar o sindicato das mãos dos pelegos, né? Tinha esse movimento, e às vezes o sindicato não queria fazer luta nenhuma e os trabalhadores se organizavam através de comissões, criavam movimentos e puxavam a luta. E eu lembro que eu fui mobilizado para receber uns metalúrgicos lá no DCE. E recebi esses metalúrgicos no DCE. No meio deles estava o João Paulo, que depois veio a ser prefeito do Recife, Jorge César, Alfinete, quem era mais? Zé Maria. Recebi lá uma comissão de sindicalistas e eram eles buscando a ajuda do movimento estudantil para essa greve que eles estavam pretendendo realizar contra um dos pacotes do presidente Figueiredo. E nós resolvemos participar. Nós começamos a ir para as reuniões do Sindicato dos Metalúrgicos, que ficava ali na Praça Maciel Pinheiro. Depois levamos o mimeógrafo do DCE para lá para dentro do sindicato, e o material do sindicato ficou sendo rodado no mimeógrafo nosso. E aí ajudamos eles a organizarem a greve e ajudamos a fazer piquete. E foram vários estudantes presos também junto com os sindicalistas, né? Acho que na época foram presos 56, numa jornada dessa. Depois foram soltos ali 2 dias depois, todo mundo foi solto. Mas tinha uma participação muito intensa, porque sempre que um movimento desse tinha alguma manifestação importante, ele convocava os outros. Era uma maneira de divulgar o movimento, de fortalecê-lo politicamente, e todo mundo gostava de participar. Era um momento de muita solidariedade, onde um movimento ficava ajudando o outro. A gente ia para os congressos, que na época se chamava CONCLAT, que era um congresso das classes trabalhadoras. Depois ele tinha como objetivo fundar uma central sindical. Esse movimento acabou se dividindo e isso gerou várias centrais sindicais, uma delas foi a CUT, né? Mas isso antes era um movimento unitário. E a gente participava disso tudo, o movimento estudantil acompanhava, ia nas plenárias, esse debate se estabelecia dentro do movimento estudantil, de com qual entidade se relacionar, com que central se aproximar mais, né? Então era um momento de muita politização do movimento estudantil. Isso ajudou a formar toda uma geração de jovens que saiu da universidade direto para a política. Alguns viraram vereadores, deputados, né, prefeitos, né? E outros não seguiram a carreira política, né? Pegaram o veio mais profissional, mas que são pessoas que a gente sempre se encontra, né? Nas atividades, a gente sempre encontra e sempre vem isso na memória, muitas conversas que têm essa origem lá atrás do movimento estudantil. Agora na Federal, Renildo, quais grupos políticos? Porque eu acho que havia uma questão de partidarização naquele período. Na Federal você tinha vários partidos organizados. Você tinha o MR8, que era o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, que tinha como lideranças maiores na época a Alzira Mindelo, o Luiz Falcão. A Alzira fazia as ciências sociais, o Luiz Falcão, que era o Lula, fazia economia. Tinha o Alberto, também era uma liderança importante lá na economia. Você tinha um movimento muito forte na medicina, que
estava mais ligada a uma organização de esquerda chamada POLOP, que era Política Operária, que é de onde vem Humberto Costa, é de onde vem Jarbas Barbosa, é de onde vem inicialmente Lipídio, Amélia, é de onde vem uma série de lideranças que surgiram ali na medicina, que depois migraram para o PT. Parte desse pessoal depois foi para uma corrente, foi criada pelo deputado José Genuíno, chamada de PRC, também dentro do PT. Parte desse pessoal foi para o PRC, depois o PRC foi dissolvido, mas tem essa matriz aí que saía lá basicamente da medicina. Você tinha o PCB, que tinha uma participação importante no curso de Ciências Sociais, um pouco no curso de Direito também. Você tinha... O PCdoB era um partido novo, eu participei da construção do PCdoB dentro da Universidade Federal, não tinha o PCdoB organizado lá. Eu participei da criação do PCdoB ali na Universidade Federal de Pernambuco. E ele surgiu basicamente ali na engenharia. Ele surgiu na engenharia, que é o setor onde a geologia está ligada, no Centro de Tecnologia. Nós ganhamos ali o diretório acadêmico do básico, ganhamos o diretório acadêmico do meu curso de geologia, depois ganhamos o diretório tudinho ali da engenharia. Na química também, e tinham várias outras organizações menores. Essas eram as forças maiores. Quem era maior lá na Universidade Federal era o MR8, presidiu o DCE. Depois esses vários grupos de matriz petista, né, tiveram uma participação importante, ganharam força dentro da universidade. Depois teve um período em que o PCdoB passou a ser a força mais importante dentro da Universidade Federal de Pernambuco. É quando eu fui presidente do Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal. Tinha outras organizações. Tinha ali na Química o pessoal de matriz mais trotskista, né? Na época eles se chamavam no movimento estudantil de Alicerce. Depois eles viraram Mobilização Estudantil, que é o pessoal que hoje se organiza em torno do PSTU e um pouco em torno do PSOL. Lá atrás, esse pessoal era Alicerce, depois Mobilização Estudantil. Na Universidade Federal eles estavam mais localizados ali na Química, em alguns cursos, né? O que é que você tinha mais? De PCR, né? Tinha PCR, mas era um partido pequeno. Tinha muitos partidos pequenos, né? Quando o PT surgiu, vários deles se agruparam dentro do PT. O PCdoB não, o PCdoB participava naquele momento mais ligado ao PMDB, né? O que se chamava na época Tendência Popular do PMDB. O MR8 também participava mais do PMDB, o PCB também participava mais do PMDB. As outras organizações eram mais complexas, né? Porque tinham algumas delas que não se interessavam da luta pela anistia, não se interessavam da luta pela Constituinte, né? Tinha uma política assim que se distanciava um pouco dos outros movimentos. Eram organizações menores. Mas talvez aí eu tenha falado das mais importantes na Universidade Federal. Na Rural tinha uma composição diferente, a Universidade Rural tinha uma composição diferente. O PCR era muito forte na Universidade Rural, não é? O PCB também tinha uma certa força, o MR8 tinha uma certa força na Rural, o PCdoB era muito pequeno lá. Já na Católica o PCdoB tinha muita força, na FAFID também. Então você tinha uma participação muito forte também dos partidos políticos, eles estavam ressurgindo ali, as coisas não eram muito bem definidas, né? Porque esses partidos estavam voltando para a luta política, vários deles, né? E as plataformas ainda não eram muito bem definidas. Você tinha alguns grandes embates em torno da questão da anistia, e tinha uma corrente que era contra a luta da anistia, porque achava que defender a anistia era você admitir que havia cometido alguma coisa errada, havia cometido algum crime que precisava ser anistiado. Então tinha uma corrente que era contra até a formulação da bandeira da anistia, não é? Outros eram contra a bandeira da Constituinte, porque achavam que nós vivíamos numa sociedade burguesa e que uma Constituinte reproduziria essa sociedade. Então a Constituinte não interessava aos trabalhadores, faziam a formulação de uma Constituinte sob o controle dos trabalhadores, que era uma coisa que não estava ao nosso alcance, né? Então era um movimento com um grau de polêmica e de disputa política também muito forte. Mas isso acabou sendo importante, porque ajudou a preparar toda essa geração, ajudou a formar toda essa geração nesse debate intenso.
Agora, relação, por exemplo, à formação política, como, vamos dizer, a sua geração, o seu grupo, vamos dizer, fazer esse trabalho, vamos dizer, de formação política dentro do movimento estudantil, vamos dizer. Na época nós tínhamos vários cursos, né? Todo mundo que entrava ali no movimento estudantil, você recebia vários documentos para ler, tinha reunião para debater aqueles documentos, depois você tinha grupo de estudo com livros, né? De iniciação à política, né? Eu lembro que eu li vários livros, você lia o livro, tinha que fazer a resenha do livro, depois debater o livro, né? Então foi um momento muito importante em que a gente também estudava muito, né? E você debatia tudo, porque o movimento estudantil ele acabava sendo o grande fórum democrático da sociedade brasileira. Então você discutia a invasão do Afeganistão, você debatia o sindicato Solidariedade na Polônia, você discutia tudo que você imaginar no movimento estudantil. O movimento era muito politizado, né? Porque também naquela época era o canal que você tinha para fazer esses debates, você não via esse debate em outro lugar, não é? As informações elas chegavam na sociedade brasileira pelos jornais que as organizações de esquerda tinham e alguns jornais democráticos, como o jornal Movimento e outros, que não era de nenhuma corrente, não é? Era de um grupo de jornalistas progressistas de esquerda que lutavam pela democracia e que ali expressavam muita coisa. E cada organização foi organizando, também estruturando o seu jornal para discutir as suas ideias, o seu pensamento. Isso tudo chegava ao movimento estudantil.